cuidadores de crianças. Nós, do Ministério Estação Crescer, criamos essa série, Cuidados com as Crianças durante a Pandemia, porque amamos as crianças e sabemos que elas são mais suscetíveis a acidentes, a problemas emocionais e dificuldades de lidar com toda essa situação. Por isso, a gente quer contribuir com a sua família, pensando juntos como que a gente pode prevenir, como que a gente pode lidar caso algo ocorra na nossa família. O primeiro episódio dessa série é sobre acidentes domésticos. A pediatra Thalita vai dar dicas e primeiros cuidados no caso de quedas, afogamento, intoxicações e queimaduras. São as causas que mais têm levado crianças ao pronto-socorro nessa época de pandemia. O índice de acidentes domésticos tem aumentado muito e com pequenos cuidados a gente pode reduzir e prevenir em casa. Então vamos juntos! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita e a pedido da Tati eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre prevenção de acidentes domésticos. Acho que todo mundo que tem uma criança em casa, nessa fase de isolamento social, já vivenciou de alguma forma algum tipo de acidente doméstico, né? Isso acontece justamente porque a criança, naturalmente, tem um olhar de busca pelo novo, de exploração. Isso é muito bom, faz parte do desenvolvimento infantil, faz parte do desenvolvimento de criatividade, de autonomia, mas ao mesmo tempo a criança ela não tem muita noção de até onde vai o seu limite, do que é perigoso, do que não é. Infelizmente, do mesmo jeito que isso é algo muito bom, muito importante para a criança, também acaba sendo um fator de risco para a ocorrência de acidentes. Todo mundo que é pai sabe que você virou de costas, um segundo, tudo pode acontecer com a criança. Um dado que é super importante a gente estar atento é que, infelizmente, acidentes, causas externas, estão com certeza entre as principais causas de mortalidade infantil e até de adolescente, se a gente for pensar. O que é bom, entretanto, é que com medidas muito simples, muito facilmente factíveis, a maior parte desses acidentes pode ser evitado e a gente pode ter um ambiente, uma casa com muita mais segurança para a criança brincar, para a criança explorar e se divertir. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma das primeiras coisas que eu queria falar aqui é sobre quedas. Sem dúvida, as quedas e os ferimentos decorrentes das quedas acabam sendo um dos principais fatores que tem levado os pais a procurar auxílio médico, a levar as crianças no pronto-socorro, porque acaba gerando bastante insegurança, principalmente quando a criança bate de cabeça, com a cabecinha no chão. Quando a gente compara a criança com um adulto, o peso corporal da criança acaba ficando mais concentrado aqui na região da cabecinha, então quando elas caem, elas costumam ir com a cabeça direto no chão. E isso acaba gerando muita insegurança, muitas dúvidas, Antes de você sair com seu filho para o hospital, procure avaliar então o que aconteceu no local que foi o impacto. Então, se teve algum tipo de corte, algum sangramento, tenta estancar primeiro o sangue, tenta avaliar mais ou menos a profundidade do ferimento. Às vezes aconteceu algum cortezinho que nem é muito profundo, às vezes é até um corte bem superficial, mas na face, nessa região de sobrancelha, de couro cabeludo, ferimentos bem superficiais, eles acabam sangrando proporcionalmente bastante. E isso deixa os pais muito apavorados, O sangue assusta bastante. Então, tenta estancar o sangue, ver se você consegue conter o sangramento, tenta avaliar mais ou menos a profundidade que aconteceu aquele corte. Se você vê, nossa, é um ferimentozinho super superficial, tá tudo bem, a criança não tem nenhum sintoma de maior gravidade, se acalma, dá um remedinho para controlar a dor e talvez você nem precise levar a criança para o hospital. Se é um ferimento um pouco mais profundo que você não consegue estancar o sangramento ou se a criança está apresentando algum sinal de alarme, então, por exemplo, a criança está vomitando, a criança caiu de uma altura mais alta, assim, de uma cama mais alta, caiu do trocador, teve alguma alteração de comportamento, se a criança bate aqui a região da nuca ou essa região aqui temporal, perto do ouvidinho,
Aí a gente já tem que ficar um pouquinho mais de olho e talvez realmente seja importante você procurar um atendimento médico para esclarecer alguma dúvida. É claro que quedas são super naturais, sempre acontece com criança, não tem muito como evitar, mas tem algumas medidas muito simples que podem minimizar um pouquinho o risco da criança cair, né? Então, primeira coisa, você pode colocar um tapetinho emborrachado no banheiro, principalmente para crianças que estão começando a tomar banho sozinhas, já tem um pouquinho mais de autonomia, elas podem acabar escorregando, né? E como não estão supervisionadas, acabar caindo, ter algum tombo mais grave. Segunda coisa, evite tapetes escorregadios na casa, na sala, né? Às vezes a gente usa para decoração, mas às vezes isso pode representar uma cilada para as crianças. Terceira coisa, para crianças menores, nunca deixa a criança sozinha em trocador, no sofá, na cama. Mesmo para crianças bem pequenininhas que ainda não rolam, não tem essa parte motora muito bem desenvolvida, que você acha, não vai acontecer nada, eu vou só ali pegar a fralda que eu esqueci, 20 segundos, eu vou lá, pego a fralda e volto. A criança, ela precisa de poucos segundos para acontecer um acidente, né? Então, mesmo para uma criança que ainda não rola, que ainda não tem muita autonomia motora, pode ser que aquele dia seja a primeira vez que a criança vá rolar e acabe caindo e não esteja supervisionada. Então, nunca deixe a criança sozinha num lugar que ela pode cair. Claro que às vezes isso não é possível, mas procure estar atento a isso. Se você tem escada na sua casa, é super importante colocar um portãozinho de segurança, de preferência tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da escada. Acidentes em escada são potencialmente muito graves, então é super importante ter um portãozinho com trava, que a criança não consiga abrir. E outra coisa que vale muito a pena a gente prestar atenção é, se você tem objetos que são escaláveis na sua casa, estante que tem uma TV em cima, um aparador, uma cômoda, que você sabe que a criança pode escalar, prenda esses móveis na parede. Se você tem uma TV em cima de um rack, por exemplo, prenda a TV na parede. Não é incomum acontecerem acidentes gravíssimos nos quais a criança escala o móvel, puxa, por exemplo, a TV e a TV acaba caindo por cima da criança. Isso pode levar a acidentes muito graves, com fatalidade. Então, procure se antecipar no que a sua criança pode se pendurar, escalar. Tenha bastante atenção com isso, porque você pode evitar acidentes realmente muito, muito graves com medidas simples de ir lá, prender o objeto na parede, prender o móvel na parede. Fique atento a isso. O segundo tópico que eu pensei em falar foi sobre afogamentos. Para a criança se afogar, não precisa de um volume de água muito grande. Então, a gente vê acidentes gravíssimos acontecerem dentro de casa de afogamento, seja em balde, seja em banheira, seja no vaso sanitário. Para crianças que tomam banho na banheira, sempre que você acabar de dar o banho no seu filho, esvazia a banheira, guarda ela de cabeça para baixo. Acabou a faxina? Mesma coisa, esvazia o balde, vira ele de ponta cabeça, guarda fora do alcance das crianças. Privada, preferencialmente, tenha uma trava de segurança para fechar a privada, para que seu filho não consiga acessar o interior da privada. Acidentes de afogamento acontecem em casa, eu sei que é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Mas realmente, como eu falei no começo, com uma quantidade de água muito pequena, 2, 3 dedos, a criança pode se asfixiar e pode acabar ficando com consequências muito graves. Então, fique atento a isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre intoxicações. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito acontecer, tanto intoxicação medicamentosa quanto intoxicação por produto de limpeza. É mais do que sabido que tanto medicamentos quanto produtos de limpeza devem ser mantidos em locais inacessíveis ao alcance das crianças, mas às vezes no dia a dia a gente não percebe que pode ter um remédio para dor de cabeça, um remédio para pressão que você toma todos os dias, um remédio para, enfim, depressão que você faz uso contínuo, acaba ficando lá na mesa da cozinha ou na cabeceira da cama. Então, faça uma varredura na sua casa, veja se não tem algum produto
potencialmente tóxico para a criança que esteja acessível a ela. Procure guardar em um local de preferência alto e fechado. Se eventualmente acontecer da criança pegar alguma medicação ou algum produto de limpeza e tomar, vá para o hospital, com certeza. E de preferência, leve o remédio ou o produto que a criança tomou para que o médico possa avaliar qual que é o princípio ativo, ver quais riscos que isso pode trazer para a saúde da criança. Uma observação super importante é, uma vez que a criança se intoxicou, não force o vômito e não dê água nem alimento para a criança até que ela seja avaliada por um especialista. O último ponto que eu queria falar é sobre queimaduras. Então a gente vai pensar principalmente no ambiente da cozinha. Sempre que você for cozinhar, principalmente quando tiver alguma criança perto de você na cozinha, procure usar as bocas de trás do fogão e, obviamente, os cabos das panelas sempre virados para a parte de dentro do fogão. Não ficar virado para fora, né? Para que a criança não consiga puxar e derramar uma água quente ou uma comida quente em cima dela. Outro ponto super importante da gente pensar, principalmente agora vivendo essa fase de pandemia que a gente tem usado muito álcool gel, tenha cuidado com o uso do álcool gel na cozinha. O álcool gel ele é inflamável e ele pode produzir queimaduras super importantes quando em contato com o fogo. Então evita de deixar álcool gel na cozinha, evita de, se você acabou de passar álcool nas suas mãos ou na mão dos seus filhos, já ir cozinhar, já ir ter contato com o fogo. Tenha atenção para isso. Eventualmente acontecendo alguma queimadura, primeira coisa é nada de passar pasta de dente, borra de café. Tem muita gente que acredita que esses produtos podem ter um potencial analgésico ou aliviar a queimadura, mas na verdade isso vai trazer até mais risco de infecção para o local que você queimou. A única coisa que você tem que fazer em casa é colocar a mão debaixo da torneira, de preferência, né, com uma água bem fresca, ou então de molho num recipiente com uma água com gelo para cessar aquele processo de queimadura. E procure o seu médico, eventualmente ele vai te prescrever alguma pomada, algum analgésico, te dar alguma orientação de acordo com o grau de profundidade da sua queimadura. Acho que é basicamente isso que eu queria falar, né? Algumas dicas simples pra gente pensar e pra gente colocar em prática. Se cuidem, fiquem em casa na medida do possível e vamos ficar atentos aos acidentes domésticos, que infelizmente têm aumentado de forma muito significativa nesses últimos dias. Tá bom? Beijo, tchau, tchau, gente.